Iniciando mais análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo dos principais sites do Brasil. Vou usar hoje o Coluna do Fla para você minha análise do dia de hoje. Vamos lá para a primeira notícia do site Coluna do Fla. Com o trio do Flamengo à disposição, o Uruguai encara a Argélia hoje, feijoada e a provável escalação. O Uruguai vai jogar hoje 3h30 da tarde. A chance, se você ver o Varela, que jogou muito bem no primeiro amistoso, o Arrascaeta, que está com camisa 10, e o De La Cruz, portanto, formar um meio campo ali. Então são uma oportunidade de ver o jogador do Flamengo em atividade e esperar o retorno do Flamengo a campo. Que saudade que tá dando não ver o Flamengo e ter que assistir a seleção. Acho que todo mundo tá com esse sentimento que quer assistir o Flamengo de volta. Mas quinta-feira já tem jogo, então vamos para a próxima notícia e boa sorte aos jogadores do Flamengo, tanto da seleção brasileira, tanto da seleção uruguaia, colombiana e chilena. Vamos lá, apesar que o Época não foi, mas quem sabe na Copa do Mundo. E equatoriana também, né? Do Prata. Acho que é equatoriana? Acho que é equatoriana. Vamos para outra notícia. Papo quebra silêncio sobre o futuro de Prata no Flamengo em meio à polêmica e rumores de saída. Como eu já falei, já estou saturado desse assunto Prata. Depende dele recuperar. Futebol ele tem, habilidade ele tem. O grande problema dele é essa questão extra-campo. Estão dizendo que agora que está namorando uma menina aí, quem sabe que ele consegue alinhar a sua vida para o futebol, onde é o trabalho dele. Ele é um profissional de futebol, então ele tem que saber que o seu corpo é o resultado dentro de campo. Então, vamos ver se a mulher coloca ele na linha, que ele comece a focar no Flamengo. Ele é habilidoso, veloz, volta para marcar. Assim, como jogador excelente. O problema é o foco dele, é a disciplina dele. Acho que é isso que está pensando. No Carnaval do Rio foi pegado saindo da Marquês, perto da Recopa ali, já de madrugada. Essas coisas foi pesando no dia a dia dele. Agora, se ele quiser sair, a porta está aberta, tem muitos jogadores que podem vir e o Flamengo tem condição hoje de contratar qualquer jogador. Vamos para mais notícia. O Flamengo tem penúltimo treino no Rio antes da viagem para o jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão. Volto a dizer, acho que essa é a análise que a gente tem que fazer, que o Flamengo tem que colocar em campo os jogadores que estão treinando ali com o treinador. Royal, Vitão, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, não sei se o Alexandre vai recuperar, Eric Pulgar, Everton Araújo, o ponta Luiz Araújo, Paquetá e Samuel Lino e Pedro Navente. Acho que deve ser esse o time que eu vou ter que colocar em campo. Esses caras, jogadores que estão na seleção, para mim vão pro banco. No segundo tempo, para mim precisando deles, eles entram e jogam. Mas eu acho muita injustiça. O cara passou a semana toda treinando ali com o técnico e quando vai pro jogo os caras estão na seleção, chega e joga. Acho que isso não teve treinamento, é colocar os melhores para jogar e ver o que eles resolvem. Acho que quando você treina, faz movimentações de jogo, abrir espaço, saber onde um jogador está, outro não está, treino de bola parada, sim, muitas coisas que são treinadas. Quem está ali no dia a dia está aprendendo o que o treinador quer passar e o cara está na seleção, vem e joga. Acho que é um erro tremendo se o treinador fazer isso, se colocar
os jogadores que estão na seleção. Não estou falando de Léo Jardim vai fazer isso, mas eu já vi Felipe Luiz fazendo isso, já vi o São Paulo fazendo isso, vi, eu acho, dois treinadores, assim, depois do Leonardo Jardim, antes do Leonardo Jardim, fez isso. O cara chegou à geração, já pegou e colocou em campo. Eu acho isso um erro tremendo do treinador, acho que é falta de critério. Se o cara ficou uma semana ali treinando jogada, treinando movimentação, aí você escolhe o cara que está na seleção para jogar. Eu acho que é falta de critério. Acho que você tem que favorecer os jogadores que estão ali no dia a dia e estão treinando o esquema que o treinador quer. Aí já no próximo jogo contra o Santos no domingo, aí sim os caras da seleção podem entrar. Mas nesse jogo contra o Bragantino eu não vejo que eles tenham que entrar, não. Vamos para outra notícia. Veja a provável escalação do Brasil para jogo contra a Croácia hoje. Danilo e Léo Pereira devem ser titular. É isso aí, o Flamengo já pode ter 3 titulares na seleção uruguaia, mais 2 na seleção brasileira. Isso mostra assim pra gente que é rubro-negro, mostra qual o nível que o Flamengo tá. São 5 jogadores de seleção, 7 mais 2, o Prata e o Carrascal, seleção do elenco. E o Ancelotti falou que Paquetá pode estar, ele ia testar ainda Pedro, Léo Gil já foi chamado. Você colocar aí, assim, o Flamengo tem uma seleção. Vocês param para pensar nisso, o Flamengo é um time de seleção. Por isso que o Flamengo tem jogos mais difíceis do que os outros. O Flamengo não joga bom futebol, porque os times pequenos jogam muito mais futebol contra o Flamengo que contra outro time. É uma certeza sim que os caras vão jogar tudo, porque eles querem vitrine, eles querem aparecer, eles querem ser bem negociado, querem ir para um clube grande. Sim, querem vencer o Flamengo, aquele negócio que já foi falado, o título vencer o Flamengo, bater com o Flamengo, entendeu? Por isso que o Flamengo tem jogos muito difíceis no Campeonato Brasileiro, porque os caras têm que entrar, eles entram para vencer o Flamengo. Por isso que o Flamengo tem que entrar cada jogo como se fosse uma final. E eu sou muito a favor do que a frase que o Moisés Ramalho falou: 1-0 ganha o campeonato. Então vamos ganhando de 1-0 o Campeonato Brasileiro e esquece esse negócio de futebol bonito. Tem que ser futebol vitorioso. Vamos para mais notícia. Vai lotar, fecha parcial de ingressos vendido para jogo do Flamengo versus Santos. Assim, vendo o Santos com o Neymar, sempre lembra que a passagem do Ronaldinho Gaúcho, aquele encontro de gerações, Ronaldinho Gaúcho de um lado, Neymar do outro. Aquele jogo foi um jogaço. A audiência foi lá em cima, e toda vez que tem um craque como Neymar e um Flamengo que é um super time, vai ter estádio lotado e a expectativa de um grande jogo. Isso anima os jogadores, deixa os jogadores mais felizes, deixa os jogadores mais espertos para o jogo, nessa competição, assim, quem é melhor. Vamos para mais notícia. Éric Bucar pede contratação de jogador da Colômbia para o Flamengo. É uma brincadeira que ele falou. Que é esse jogador 8 da Colômbia, que é o Carrascal. É bom essa amizade no Flamengo, onde que os jogadores brincam entre eles e deixa o clima melhor, mostra que o clima no Flamengo está muito bom. Vamos para outra notícia aqui. Demitido no Flamengo, Felipe Luiz e Danilo do Urubu com frequência tentam motivo. Assim, é muito bom ter um treinador cabeça, um treinador rubro-negro, cheio de paixão pelo Flamengo, que é o Felipe Luiz, que fica ali no convívio, não levou mágoa, não saiu brigado, não saiu xingado. Aconteceu que a diretoria teve outro pensamento e fez a escolha deles.
Mais uma notícia do Flamengo. Flamengo monta estratégia para jogar na altitude em partida da Libertadores. Isso é bom, mostra que o Flamengo tem planejamento. Quem viu a entrevista do presidente na Flamengo TV viu que o Flamengo está trabalhando muito nessa parte de logística, de diretoria ali, sabendo trabalhar muito bem essa questão que é importante de logística. Acho que o futebol tem esses aspectos de logística. O Flamengo vai alugar um avião. Eu já falei aqui, eu acho que no futuro, com muito mais tempo sem trabalho, o Flamengo tem que abrir uma rede de hotéis com CTs. Acho que também seria uma boa, e crescer a estrutura do sócio-torcedor. Eu acho assim, eu já fui sócio, hoje não estou podendo ser sócio-torcedor, mas eu que moro aqui no Espírito Santo pagava uns R$ 60 e no final do ano, por mês, ganhar uma camisa, eu teria direito de ganhar uma camisa. Acho que esse trabalho sócio-setor é muito vago. Só comprar ingresso acho muito pequeno. Você tem que dar uma condição ao seu torcedor para evoluir. Quem sabe o Flamengo, como eu falei, abrir uma rede de hotéis e com sócio-torcedor você ganhar um desconto para ficar em hotéis do Flamengo. É uma estrutura que o Flamengo tem que pensar. E o Flamengo, que quer ser uma nação reconhecida pela ONU, tem que trabalhar esses outros aspectos. Acho que está em evolução. Eu gostei muito dessa entrevista da Flamengo TV do presidente, mostrando que eles estão estruturando, estão lançando uma camisa Gávea. Achei a ideia também favorável, já tinha pensado nessa ideia antigamente. Acho que é para vocês. Hoje a maioria das pessoas quer vestir Flamengo o dia todo, então é uma ideia muito favorável. Gostei demais colocando em prática essas ideias. Vamos para mais notícia. Em jogo eletrizante, Flamengo e Palmeiras empatam em 1-1. Golaço da menina do Flamengo, eu quase esqueci o nome, mas que golaço, e cada vez mais eu acho que o futebol feminino vai igualar o futebol masculino. É questão mais de passar nos anos, cada vez mais as meninas estão jogando um futebol mais bonito, mais convincente, mais igual ao dos homens. Para ser aquele futebol bobo, que tomava uns frangos antigamente as goleiras, que, pelo amor de Deus. Mas hoje em dia, você vê o golaço que o Flamengo fez, as meninas estão jogando mais bola do que muito homem aí. Então isso aí mostra assim que o futebol feminino cada vez mais evoluindo e está ficando mais competitivo. Isso aí atrai público, atrai investimento para o futebol feminino. Vamos para mais notícia aqui. Zenit define data para vender Luiz Henrique. Flamengo busca contratação. Assim, Flamengo tem dinheiro, pode ir lá contratar, pagar e trazer. Depende muito mais do Luiz Henrique do que do próprio Flamengo. Acho que vou resumir aqui, o vídeo está ficando grande, não vou esticar muito. Astro português fica livre no mercado e Danilo tenta contratação para o Flamengo. Bom jogador, Bernardo Silva, encaixaria bem o Flamengo. Se vir de graça, é questão mais do salário dele. Acho que isso que pesa. E se ele quiser reduzir, acho que o Flamengo vai contratar. É questão do jogador querer vir. Acho que o Flamengo faz isso. Aqui, essa última para fechar é uma notícia que eu queria também falar. Viu o Flamengo, ex-Vasco, Rian confessa sentimento de vestir as cores rubro-negro. Bom jogador, vamos ver se ele se adapta bem na Europa. E pode ser uma boa contratação para o Flamengo, jogador novo ainda. O Flamengo está com esse olhar para esse ano, contratar jogadores com idade mais reduzida. Mas vamos ver como vai se adaptar lá fora, para que o Flamengo vai atrás e contrate. Então, essa é a análise comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.